Oh, hello guys, how are you? I hope you are all well. Bom, nesse segundo trimestre, nós vamos trabalhar juntos. Meu nome é Kátia, a outra professora que estava com vocês foi para outros anos e nós vamos trabalhar agora até o final do ano, tá? Bom, nesse retorno, vamos começar falando dos countables and uncountables nouns, que são nomes contáveis e incontáveis. Primeiro vamos falar dos contáveis, depois a gente fala dos incontáveis. Bom, então, countable nouns são nomes que nós podemos contar. O nome já está, ajudando a gente a identificar esse significado. Então, tudo que a gente puder falar, 1, 2, 3, são countable nouns. Aqui tem uns exemplos. Books, students, stars, que são estrelas. Aí você fala, pô, mas estrelas? Quantas estrelas? Nós não estamos falando de coisas finitas ou infinitas, e sim coisas que a gente pode contar. Então, quando a gente fala de estrelas, o Cruzeiro do Sul tem 5 estrelas. Então, nós podemos contar as estrelas, certo? Então, os pronomes contáveis, eles podem aparecer no singular e no plural. Eu posso falar de book, posso falar de books, tá? E o final do plural a gente já está acostumado, né? Ou tem aquele finalzinho S, ES, IES ou VES. Nós já aprendemos isso anteriormente. Então, para a gente saber se o substantivo está no plural, você vê pelo finalzinho da palavra. Se tem esse finalzinho S, ES, VES ou IES, é porque o substantivo está no plural. Só que tem uns substantivos que tem um plural que não aparece essa terminação. E são esses substantivos que tem aqui, ó. Man, woman, person, child, foot, tooth, ox, que são homem, mulher, pessoa, criança, pé, dente e touro. E aqui do lado tem uma tabelinha mostrando a vocês o plural. Ó, o plural de man é man, só troca o A pelo E. O plural de woman é women. O plural de person é people. De child é children. Tooth, teeth. Foot, feet. Ox, oxen. E mouse, mice. Então, todas essas palavras aí, ó, que estão na coluna do plural, não tem terminação de S, ES, IES ou VES. Então, você tem que prestar atenção, tá? Então, todas essas palavras aqui são countable nouns. Os uncountable nouns são os pronomes, os substantivos incontáveis. Normalmente é quando a gente fala de massa, ou de um líquido, ou de um sentimento, né? Então, quando você fala de água, você não pode pedir uma água, você pede um copo, um galão, uma garrafa, né? Você pede, me dá um café. A gente em português fala assim, né? Me dá um café. Mas você não está falando de um café. Você está falando de uma xícara de café, ou um copo de café, ou uma jarra de café, né? Então, quando a gente fala desse tipo de substantivos, né? Nós chamamos em inglês de uncountable nouns. Só que em português existem algumas palavras que nós nos referimos como contáveis, no caso, informações, né? Você vai lá no aeroporto, tem um balcão de informações, mas em inglês essa palavra information é uncountable nouns. Isso aí a gente tem que aprender, de memorizar, né? Não tem muita lógica porque pão também, né? Outro exemplo. Você aqui no Brasil, a gente vai na padaria, pede um pão, 2 pães. Lá nos Estados Unidos, a palavra bread, que é pão, ela é incontável. Você pode pedir uma fatia, mas você não pode pedir um pão. Então, bolo, a mesma coisa, né? Então, tudo isso são palavras, são substantivos incontáveis em inglês. Então, a gente tem que prestar atenção, porque não é da mesma maneira que a gente tem aqui no Brasil, né? É um pouco diferente. E é o tipo da coisa que é muito usado lá nos Estados Unidos. Então, é importante que o aluno tenha noção de como usar countable e uncountable nouns, tá? Depois nós vamos falar dos pronomes indefinidos, né?
E aí, os pronomes indefinidos que a gente vai ver, os mais comuns, são esses aqui, some, any e no. Só que essas palavrinhas, você não pode usar de qualquer maneira. Você usa some, any e no sempre de acordo se a sentença é afirmativa, negativa e interrogativa. Eu acho que você já tem uma noção de qual frase é afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a primeira preocupação para usar some, any ou no é saber o tipo de sentença. Então, aqui nesse quadrinho, a gente vê que some você pode usar em 2 tipos de sentença. Na afirmativa, normalmente, ou então na sentença interrogativa, mas não é qualquer interrogativa. É a sentença interrogativa quando você oferece ou quando você pede alguma coisa. Qual é o motivo? Qual é a explicação? É porque quando você oferece, você está querendo que a pessoa aceite. Quando você pede, você está querendo que a pessoa faça o que você está pedindo. Então, essa é a explicação por que nesse tipo de pergunta a gente usa some. No caso, você usa some em frase afirmativa ou quando você está pedindo alguma coisa para alguém, tá? Oferecendo ou pedindo. Any, a gente usa na sentença negativa, na sentença interrogativa ou então na sentença afirmativa quando quer dizer qualquer. Esse parênteses aí só foi colocado para mostrar a vocês que a sentença afirmativa pode ser, pode usar any, né? Mas a gente vai usar mais nas sentenças afirmativas ou some ou no. No somente pode ser usado em sentenças afirmativas. Apesar de quando você usa no, você dá um sentido negativo àquela sentença. Por exemplo, I have no problem. Quer dizer, eu tenho nenhum problema. A gente não fala assim em português. Essa construção não existe em português. Então, quando você usa no, o verbo em português acaba ficando na negativa. Eu não tenho problema. Mas quando você usa em inglês, você só pode usar no em sentenças que não tenham not. Então, a sentença o verbo tem que estar na afirmativa e aí o no serve para você dar um sentido negativo. Aqui temos os exemplos. Ó. There is some coffee in the cup. Existe um pouco de café na xícara. There is no coffee in the cup. Não existe café na xícara. Tá vendo? O verbo em português é não existe, mas em inglês é there is. E aí o no acaba transformando o que é afirmativo e negativo, tá? Agora, se eu colocar o not, there is not any coffee in the cup, tá? Na pergunta, is there any coffee in the cup, tá? Então, isso é muito simples. Para você usar some and no, fique ligado no tipo de sentença. E aí, você usa um desses 3 aí, tendo cuidado quando você estiver oferecendo, né? Porque o outro, quando significando qualquer, vai aparecer, não vai aparecer muito não, que são algumas situações, mas as outras são mais comuns, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na atividade tem tem um vídeo para vocês assistirem, né? Ou 2, acho que tem 2. Tem 2 vídeos para vocês assistirem e eu acho que vai ajudar a vocês fazerem a atividade sem problema, ok? Bye bye, see you next class. Kisses to you.